Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui Pablo Wayne para trazer para vocês esse vídeo aqui sobre as lendas urbanas japonesas. E na verdade, esse tema aqui que eu vou trazer para vocês não se qualifica numa lenda urbana na verdade, em si era uma prática real que acontecia no Japão entre o século 3 até o século 7, 7, 8, por aí, mais ou menos aí depois de Cristo. Então espero que vocês se acomodem aí na sua cama, sofá ou poltrona. Se cubra bem porque ainda estamos no inverno e aproveitem esse vídeo. Hitobashira é uma prática sombria onde humanos eram enterrados vivos como sacrifícios em estruturas arquitetônicas no Japão. A prática dos Hitobashiras remota no período antigo do Japão, possivelmente durante os períodos do Kofun, entre 250 a 538 d.C. e Asuka, entre 538 a 710 d.C. Hitobashira significa literalmente pilar humano. E não é aquele do Jojo não. E envolve os sacrifícios de seres humanos que eram enterrados vivos sobre ou dentro de grandes construções, como pontes, barragens e castelos. Acredita-se que esses sacrifícios apaziguariam os espíritos e deuses locais, garantindo estabilidade, proteção e prosperidade para a construção. Cara, eu não sei se você enterrar um cara vivo, lá morrendo aos poucos, traria algo próspero para as construções, cara. Mas sabe o que, cara? É algo cultural, mano. É algo que é incrível. A prática estava enraizada na crença de que o espírito da pessoa sacrificada se tornaria um guardião da estrutura. Construído em 1576, reza a lenda que uma mulher chamada Oshizu foi enterrada viva sob uma das pilastras para garantir a estabilidade da torre do castelo. Após sua morte, diz-se que uma primavera brotou perto do castelo, chamada Oshizu no Dumi, que se acredita ser o espírito de Oshizu. A barragem de Matsu Uhashi, durante a construção de uma ponte em Matsui, diz-se que uma jovem foi sacrificada para garantir a durabilidade da ponte. A lenda afirma que, após o sacrifício, a construção foi concluída sem problemas. Muito dessa cultura deriva da crença shintoísta. O shintoísmo é uma religião nativa do Japão. A crença em espíritos como os kami, tá ligado? Os kami lá do Dragon Ball, é mais ou menos isso daí. E a necessidade de apaziguá-los é fundamental. Sacrifícios humanos eram vistos como uma maneira de ganhar o favor dos kami para proteger as construções. A ideia de que um espírito sacrificado protegeria a estrutura de desastres naturais, como terremotos e inundações, era uma motivação chave para a prática. Lá no Japão, todo mundo sabe que é muito comum o terremoto. Tem terremoto lá porque eles estão praticamente divididos por uma placa tectônica. Não só terremoto, mas de tsunamis. Daí o motivo deles quererem fazer vários rituais para proteger e dar estabilidade às suas estruturas. Hoje em dia o Japão usa alta tecnologia, inclusive nos seus prédios, são muito bem equipados para aguentarem grandes terremotos. É incrível a engenharia japonesa. A influência nas lendas e folclore japonês. As histórias de Hitobashira foram transmitidas de geração em geração, tornando-se parte integrante do folclore japonês. Elas são frequentemente mencionadas em contos de terror e mitos locais. Hoje, a prática do Hitobashira é vista como uma parte sombria e trágica da história japonesa. Historiadores e arqueólogos estudam esses eventos para entender melhor as antigas práticas religiosas e culturais do Japão. A prática do Hitobashira, embora sombria, oferece uma visão fascinante sobre as antigas crenças e tradições japonesas. Essas histórias nos lembram das profundezas da superstição e da devoção espiritual que moldaram a história e a cultura do Japão. Apesar de não serem mais praticados, o Hitobashira permanece um símbolo poderoso no passado místico e religioso do Japão, refletindo um complexo relacionamento humano com o sagrado e o sacrificial.
Bem, pessoal, essa foi meio que, não é uma lenda, mas na verdade é meio que uma curiosidade sobre a antiga cultura japonesa, uma cultura praticamente milenar, porque é algo que se fazia há mais de 1000 anos atrás, mas que com o passar do tempo foi passando de geração em geração esse mito, esses contos, meio que como se fosse uma lenda passando de geração em geração. E algo que é meio mórbido e sombrio, querendo ou não. As pessoas acreditavam que se você sacrificasse uma pessoa viva ainda, colocando seu corpo lá para ser enterrado, para ser meio que guardado entre paredes ou algo do tipo, ser usado como pilastra, poderia meio que purificar ou meio que, entre aspas, abençoar aquele local e impedir com que desastres acontecessem lá. É incrível, inclusive é uma prática que a gente viu muito na Idade Média, às vezes isso acontecia em alguns casos, muita gente vai culpar a Igreja Católica que fazia isso, mas eu acho que não. Eu acho que quem fazia isso era uma galerinha aí, uns tal de uns senhores feudais que faziam isso com seus inimigos, né? Mas é uma prática na Idade Média que inclusive veio para aqui pro Brasil e até aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro aqui em Recife e algumas estruturas antigas daqui de Recife que foram enterradas vivas nas paredes. Mas não como uma forma de purificar ou abençoar o lugar para não ter um desastre ou estrutura, mas sim como uma forma de castigo e punição. É uma parada muito estranha. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo sobre isso. É uma cultura que era muito comum aqui em Recife, por incrível que pareça. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem embaixo se você conhecia essa prática que acontecia lá no Japão, lá nesse período entre o século 3 até o século 8 depois de Cristo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo também. Se você não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, eu convido a você a se inscrever no canal se você gosta desse estilo de conteúdo. Compartilhe para alguém que também gosta desse estilo de conteúdo. Deixe seu like porque ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos. Então eu conto com você deixando o like aí porque ajuda bastante. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.